Capítulo 2495 Magia da Criação, Parte 1 Não estou reclamando, Lilith bagunçou o cabelo dela de brincadeira. Estou feliz por ter você de volta, Solos. Senti muito sua falta. Você não precisa dizer isso todo dia, mas é muito apreciado. Ela corou um pouco. Senti mais sua falta. Lilith retornou ao centro da sala, verificando no painel de controle se as reservas de energia da torre estavam reabastecidas. A capacidade da oficina de conjurar as quantidades necessárias de Davros e materiais poderosos para os experimentos de 2 magos ao mesmo tempo teve um grande impacto em seu núcleo de poder. Além disso, em seu estado incompleto, a torre não conseguia processar todo o fluxo de energia mundial do Geysermana, e parte da energia disponível era sempre drenada para abastecer os outros andares e dar a Solo seu corpo humano. Lilith não tinha ideia do que aconteceria se a torre ficasse sem energia e não tinha vontade de descobrir. Da dimensão de bolso entrando em colapso e destruindo tudo armazenado dentro até Solos voltando a ser uma voz em sua cabeça, havia muitos cenários de pesadelo para escolher. Só falta um tempo até Camille voltar do trabalho. Vou tentar outra vez. Já que você está descansando Solos, por favor, dê uma boa olhada com os olhos e me diga se você entendeu o que estou fazendo errado. Enquanto Balcor foi forçado a estudar magia da criação do ponto de vista teórico e praticá-la apenas quando acreditava ter feito um grande avanço para não desperdiçar os materiais inestimáveis que Salaad lhe concedeu por seus serviços, Lilith trapaceou como de costume. Praticar magia de criação em pedra e até mesmo prata era apenas uma maneira muito cara de mana para destruí-los. A pior parte de aprender magia de criação era que somente alguém que já a dominava poderia usar materiais comuns para alimentar suas magias. Durante o último mês, Lilith e Solos destruíram centenas de quilos de Davros, inúmeros cristais preciosos de mana branco e uma floresta inteira de presentes de Dryad, mas eles tinham condições financeiras, já que eram apenas cópias criadas pela torre. Até mesmo um guardião teria chorado sangue por tal desperdício. Além disso, nem mesmo um dos escolhidos de Mogar teria aprendido o básico da magia da criação, já que Salaad usava magias de camuflagem para proteger seus segredos de pessoas como Olhos de Dragão. Somente diante daqueles com quem ela estava disposta a compartilhar seu conhecimento, ela usou a magia da criação em sua forma pura, até mesmo simplificando-a para fins de ensino. No nível em que Lilith e Solos estavam atualmente, eles conseguiam moldar e forjar um artefato, mas ainda não sabiam como remover a impressão e os encantamentos. A magia da escuridão enfraqueceu os laços no metal, permitindo que o elemento luz os reorganizasse na forma desejada, funcionando respectivamente como um cadinho e um molde. Então, veio a parte de forjaria. Até mesmo uma magia de criação de nível 1 era necessária para tecer uma matriz abrangendo os círculos de forjaria necessários para atrair a energia do mundo e os encantamentos necessários para criar os vários pseudonúcleos. Ao mesmo tempo, o mago teve que fatorar e ajustar a saída para o efeito de amplificação de metais mágicos. Não é preciso dizer, Davros tinha a melhor durabilidade e podia suportar ser manuseado por amadores, mas também tinha um maior efeito de amplificação. Muito mana e o metal entraria em colapso devido ao dano causado pela magia das trevas, muito pouco e os encantamentos não fariam efeito. De qualquer forma, o metal seria arruinado a menos que fosse devidamente purificado por um mestre das chamas de origem. Lilith respirou fundo para se concentrar, relembrando em detalhes o que vira Salaad fazer inúmeras vezes antes de tentar replicar sua técnica. Primeiro o círculo de forjaria para a energia mundial, ele pensou enquanto uma pequena matriz prateada aparecia sobre suas palmas. Então os encantamentos e, por último, uma segunda matriz para manter os diferentes círculos estáveis e separados. Os vários pseudonúcleos se materializaram na forma de sequências concêntricas de runas dispostas na ordem em que tinham que ser aplicadas. Uma segunda matriz prateada selou tanto a energia mundial que Lilith havia acumulado no círculo de forjaria quanto a mana que ele havia infundido nas magias. Agora vou moldar o Davros.
Um aceno de sua mão conjurou a forja que ele havia recebido como prêmio por derrubar o grifão dourado. Agora era menor devido a Lith purificá-lo do Darwin com uma mistura de chamas de origem e lava derretida. Darwin era a soma de todas as impurezas em uma veia de metal que se condensou ao longo dos séculos conforme o fluxo constante de energia mundial transformava prata em Davros. A resistência dos Darwin à magia superava até mesmo um mármore branco com veios dourados e era impossível encontrá-lo fora do Davros bruto. Purificar o metal apenas com chamas originais também significava destruir a impureza e perder a substância preciosa. Portanto, Lith concentrou suas chamas de origem para derreter apenas o Davros e então usou a lava do crisol para liquefazer o Darwin coletado e purificá-lo dos traços residuais de Davros, adamantio e chalcum presos dentro das impurezas. O elemento escuridão inundou o metal místico, usando seu próprio efeito de amplificação contra o próprio Davros para transformá-lo em um estado maleável. A onda seguinte do elemento de luz remodelou o metal na forma escolhida por Lith e também deveria purgar a escuridão residual que, de outra forma, agiria como uma impureza artificial durante o processo de encantamento. Lith já havia tentado usar magia do vazio para trocar os elementos, mas usar dois ramos únicos de magia ao mesmo tempo provou ser muito difícil para ele. Ele não dominou nenhum dos dois e a interação deles gerou consequências inesperadas. Depois de perceber que misturar as duas disciplinas só tornaria as coisas mais difíceis para ele, ele preferiu se concentrar em uma matéria de cada vez e tentar novamente quando seu domínio melhorasse. O bloco de formas de Davros se elevou para outra adaga de design requintado, o metal agora maleável se rearranjando usando uma treliça de luz dura como andaime. O único limite para o nível de detalhes era a imaginação de Lith. Então, a treliça explodiu para fora para não deixar soquetes vazios enquanto o Davros se solidificava e purgava a escuridão persistente de uma só vez. Assim que os outros dois feitiços desapareceram, Lith aplicou o segundo passo da magia da criação e fez com que os conjuntos selados em suas mãos se expandissem para fora. O círculo externo conectava a adaga aos encantamentos. As sequências de runas se dobravam em pseudonúcleos que se infiltravam no Davros enquanto a energia mundial acumulada o inundava. Lith teve que equilibrar constantemente a energia mundial que ele conjurou com o mana que ele derramou e então consertar os pseudonúcleos enquanto o metal místico amplificava seu poder. Para piorar as coisas, tudo aconteceu em apenas alguns segundos e apenas porque Lith foi devagar de propósito. Me foda de lado. Ele disse quando sentiu que não tinha mais forças para o último encantamento e foi forçado a deixá-lo ir. Embora incompleta, a adaga encantada refletiu a luz amarela vinda da torre, tornando-a branca. Os cristais de mana ligados ao metal liberaram faíscas enquanto descarregavam o excesso de energia do processo de forjaria. Capítulo 2496 Magia da Criação, Parte 2. Como foi? Lith agora também estava ofegante e sua mana violeta estava esgotada. Foi ótimo. Solos lhe deu um aplauso telepático. Você realmente é um mestre de forja talentoso. Por minha mãe, eu queria ter um núcleo violeta também. No meu nível atual, me falta o poder bruto que uma boa magia de criação requer. Mesmo usando dominação para simplificar as coisas, só consigo chegar até certo ponto. Espera, você conseguiu misturar dominação com magia de criação. Lith deixou escapar surpreso, recebendo um aceno de cabeça em resposta. Além disso, você está me dizendo que eu acabei de conseguir. Defina sucesso. Um barulho de estalo fez voltar para a adaga quando a primeira fissura apareceu em sua superfície. O Davros guinchou como uma besta agonizante enquanto a pressão interna, devido ao metal comprimido e feitiços defeituosos aumentava. Isso foi sarcasmo. Como você chama esse talento? Você está brincando comigo. Solos respondeu com igual indignação. Você não só fez tudo sozinho em vez de dividir as tarefas comigo como estamos acostumados, mas também conseguiu estabilizar a adaga por muito mais tempo do que antes. Normalmente, o Davros quebraria logo após a conclusão do feitiço de criação e se desintegraria em um instante. Desta vez, em vez disso, as rachaduras ainda não atingiram os cristais de mana.
Ela tinha acabado de pensar naquelas palavras que o dano despedaçou as pedras preciosas, fazendo-as explodir. Um estalar de dedos de Lit devolveu os materiais conjurados em sua forma energética, que não poderia machucá-los por conter a assinatura de Lit. Que jeito de azarar! Ele bufou. O que você estava dizendo sobre dominação? Primeiro, eu não azarei nada. Solos fez beicinho. A maestria de forja teve sucesso, mas a magia de criação falhou, então não era uma questão de se ela explodiria, apenas de quando. Segundo, usar dominação durante o processo não é tão difícil se, como eu, você não tem mana suficiente para conjurar encantamentos poderosos. Eu uso para limpar os materiais da magia das trevas antes de imbuir os pseudonúcleos e alinhá-los com o sistema circulatório de mana. Eu também uso dominação para empurrar o processo de maestria de forja na direção certa sempre que sinto que estou perdendo o controle. Ela suspirou tanto física quanto telepaticamente. Se você já consegue fazer tudo isso, por que está suspirando? Lit perguntou. Porque ainda estou atrás de você. Ela respondeu. Meu núcleo limita muito o número de encantamentos que posso conjurar com magia de criação, então tenho foco suficiente para usar dominação como uma muleta. Apesar disso, minhas criações explodem no momento em que termino a maestria de forja. Isso não me faz sentir melhor, só torna meus fracassos mais irritantes. Solos ficou tão brava consigo mesma que dissipou seu corpo humano e voltou para o anel de pedra para apressar sua recuperação. Bem, o que eu fiz de errado dessa vez? Sabendo que não havia nada que ele pudesse dizer para fazê-la se sentir melhor, Lit simplesmente mudou de assunto. Você falhou em remover completamente o elemento escuridão e os pseudonúcleos não se sobrepuseram corretamente. Ela respondeu enquanto mostrava a ele uma repetição do processo de magia da criação como ela o viu através dos olhos de Minadion. Usar Davros como material base apresenta outra complicação inesperada. Você levou em conta sua capacidade de amplificação, mas falhou em levar em conta que Davros tem seu próprio fluxo de energia mundial. Quando você explorou sua habilidade de canalizar os elementos únicos, parte da magia das trevas que você usou para desestabilizar e remodelar sua forma foi carregada junto com a energia do mundo. Ela criou um fluxo de impurezas que escapou de sua detecção. Mesmo que você não tivesse falhado em alinhar os pseudonúcleos, a adaga teria entrado em colapso no momento em que a escuridão persistente obstruísse o sistema circulatório de mana e o sobrecarregasse. Como eu falhei em alinhar os pseudonúcleos, exatamente? Lit inclinou a cabeça enquanto repetia mentalmente os diferentes passos do feitiço magia da criação. É algo que eu já fiz inúmeras vezes no passado e isso nunca aconteceu antes. Isso porque você está acostumado a fazer as coisas um passo de cada vez. Solos respondeu. Vínculos, runas, então pseudonúcleos e, por último, caminhos de mana. Com a magia da criação, em vez disso, tudo acontece no mesmo momento. Cada pseudonúcleo experimenta um nível diferente de resistência do sistema circulatório de mana. Então, mesmo que você os empurre com a mesma força, eles acabam em posições diferentes. Um desalinhamento significa que os pseudonúcleos não recebem energia suficiente dos cristais de mana para sustentar sua existência ou que, quando dois encantamentos são ativados simultaneamente, eles causam curto-circuito um no outro. No primeiro caso, o pseudonúcleo desaparece depois de um tempo. Seu desaparecimento interrompe o equilíbrio dos encantamentos restantes e desencadeia um efeito dominó que leva à destruição de seu recipiente. No último, em vez disso, o artefato pareceria estável, mas explodiria na sua cara quando ativado. Como nem tive tempo de gravar a adaga, cometi o primeiro tipo de erro, certo? Perguntou Lit. Na verdade, você fez as duas coisas. Solos destacou as várias partes desalinhadas. Mas sim, a primeira fez sua peça desmoronar. Droga, isso é difícil. O que você esperava? Ela riu. Que passaríamos por algo que confunde até séries milenares. Sim. Quero dizer, não. Quero dizer, caramba, isso ainda é magia de criação de nível 1 e a chamada parte fácil.
Desmantelar é muito mais difícil do que forjaria, porque requer desfazer encantamentos e impressões feitas por outra pessoa sem arruinar os materiais básicos. Se você considerar que depois de mais de um mês ainda estamos presos neste nível e ainda não temos nenhuma pista sobre magia do renascimento, devagar, Lit Solos o interrompeu. Em menos de um mês, nós lidamos com magia da criação e magia do vazio. Você acha que é sensato se preocupar também com magia do renascimento? Você não acha que já estamos fazendo o suficiente? Passamos as manhãs ensinando e as tardes experimentando. Você quer abandonar sua família, parar de dormir ou quê? Sua pergunta permaneceu sem resposta, então ela continuou. Além disso, aprendemos com a experiência que não faz sentido bater a cabeça contra um problema não resolvido sem parar. Você sempre tem suas melhores ideias enquanto relaxa, porque finalmente dá ao seu cérebro tempo para relaxar e juntar tudo o que aprendemos com nossos fracassos. Nós acumulamos uma porrada de dados que precisam ser desvendados. Adicionar mais não nos fará bem. Precisamos de uma pausa. Você está certa, Solos. Acho que deveríamos. Ela saiu do anel, conjurando outro bloco de Davros que ela tentou e falhou em encantar com magia de criação. Uau! Hipócrita demais. Não, espertinho. Ela ofegou até mesmo em sua mente. Meu núcleo azul também limita a quantidade de prática que posso fazer antes de me cansar. Com isso, acabei de realizar metade do número de seus experimentos. Agora estou pronta para jogar a toalha. Graças à torre e à presença de Lit Solos recarregava seu corpo rapidamente, mas a exaustão mental havia chegado ao ponto em que qualquer esforço adicional a fazia adormecer. Apenas meio-dia havia se passado e sua técnica de respiração já havia perdido grande parte de sua eficácia, precisando de uma noite inteira de descanso para se recuperar. Continua no próximo vídeo.